Com tudo o que está acontecendo ao redor do mundo, o amanhã pode parecer e sentir-se extremamente incerto. Há uma infinidade de cenários potenciais que são difíceis de processar. Estamos realmente à beira do arrebatamento que Jesus mencionou em Mateus 24, 40, 41, onde a Bíblia diz: "Então estarão dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada." As tensões entre países e nações estão aumentando tanto que uma grande guerra pode começar a qualquer momento. Nossos padrões de vida continuarão a se deteriorar e se tornar ainda mais difíceis. Enfrentamos todas essas possibilidades e ninguém tem uma resposta clara sobre o que está acontecendo, exceto Deus no céu. Então, o que devemos fazer? A vida deve simplesmente continuar normalmente. Devemos parar de trabalhar e começar a jejuar e orar todos os dias esperando o retorno do Senhor? O que devemos fazer? Gostaria de compartilhar com vocês algumas das perguntas que recebemos recentemente por e-mail. A primeira pergunta é: estou observando tudo o que está acontecendo no mundo. Como posso superar meu medo em relação aos tempos em que vivemos? Outra pergunta foi: os cristãos devem se preocupar com os últimos tempos? E mais uma pergunta: devemos nos preocupar com o que está acontecendo e com a proximidade do cumprimento das profecias bíblicas sobre o fim dos tempos? Essas são apenas algumas das perguntas que recebemos, mas imagino que muitos cristãos ao redor do mundo estejam preocupados, inseguros, ansiosos ou até mesmo tensos com relação aos dias atuais. No entanto, querido ouvinte, gostaria de lhe dizer que, nestes tempos incertos, você não precisa se preocupar, porque a palavra de Deus já nos revelou o futuro. Sabemos o que está por vir e como tudo vai terminar. Não precisamos nos preocupar, pois a palavra de Deus nos diz em Lucas 21, 28, quando estas coisas começarem a acontecer, ergam-se e levantem as cabeças, porque a sua redenção está próxima. Também não precisamos nos preocupar, porque Mateus 6, 25, 26 nos ensina: por isso eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comerão ou beberão, nem com o corpo, quanto ao que vestirão. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Esses versículos nos lembram que Deus cuida de nós e que nossa fé deve estar firme, mesmo em meio à incerteza. Em vez de nos deixarmos dominar pelo medo e pela ansiedade, devemos confiar na promessa de Deus e permanecer firmes na nossa fé. Olhemos para as roupas e pensemos nos pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem armazenam alimentos em celeiros, mas o seu Pai Celestial os alimenta. E vocês não valem muito mais para Deus do que eles? O que deve trazer paz ao coração de um filho de Deus é o histórico perfeito de Deus. Ele sempre defendeu seus filhos, sempre foi fiel e sempre resgatou aqueles que confiaram nele. No livro de Gênesis, quando o mundo estava cheio de maldade e corrupção, Deus preservou Noé e sua família. Ele protegeu aqueles que confiaram nele. Quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, Deus salvou Ló e sua família, protegendo-os. Em Êxodo, quando o anjo da morte passou pela terra do Egito, Deus protegeu todos aqueles que confiaram nele e marcaram as portas de suas casas com sangue. E quando os 3 jovens hebreus foram lançados na fornalha ardente, Deus estava com eles ali. O ponto que quero destacar é que o Deus que servimos, o Senhor Jeová, possui um longo histórico de proteção e preservação dos seus filhos. Portanto, não há motivo para temer. Devemos apenas confiar em Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Assim como olhamos para o que Deus fez na vida dos personagens bíblicos, eu encorajo você a refletir sobre a sua própria vida e a reconhecer as situações difíceis que Deus o ajudou a superar. Pode haver dias escuros e até assustadores,
mas você ainda está aqui. Deus o manteve. As coisas podem não ter saído exatamente como você gostaria, mas Deus foi fiel. Ele é Deus desde antes do seu primeiro respirar e continuará a ser Deus muito depois do seu último. Ele é eterno e fiel. Lembre-se de que Ele nunca o abandonará nem o desamparará. Estará com você até o fim. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. Meus queridos, se você não tomar cuidado, este mundo pode encher seu coração de medo. As notícias estão constantemente repletas de histórias que alimentam o pavor, preocupações com a economia, crimes e muitas outras questões. No entanto, o que eu gostaria de lhe dizer é que se você está preocupado com algo, a única resposta verdadeira é a palavra de Deus. Se você está com medo, o remédio mais poderoso é a palavra de Deus. Se você está ansioso sobre qualquer coisa, a cura é a palavra de Deus. À medida que você se familiariza com a palavra de Deus, você também se familiariza com a voz de Deus e entenderá que o medo e a preocupação não vêm dele. Gostaria de compartilhar com você um dos meus trechos favoritos das Escrituras. Li essa passagem da Bíblia repetidamente em diferentes momentos da minha vida e posso dizer que ela me fortaleceu. Espero que também fortaleça você hoje. Em Lucas 12, 22, 32, Jesus disse aos seus discípulos: "Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comerão ou beberão, nem com o corpo, quanto ao que vestirão. A vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas." Quando consideramos a comida e a roupa, é importante refletir sobre o valor que Deus atribui a cada um de nós. Olhe para os corvos. Eles não plantam, nem colhem, nem armazenam comida em celeiros, mas Deus os alimenta. E você, que é muito mais valioso para Deus do que esses pássaros, será que suas preocupações podem adicionar um único momento à sua vida? Se a preocupação não pode até mesmo realizar uma pequena tarefa como essa, qual é a utilidade de se preocupar com coisas maiores? Observe como os lírios crescem. Eles não trabalham nem fazem suas roupas, mas mesmo Salomão, com toda a sua glória, não se vestiu com tanta beleza quanto eles. Se Deus cuida tão maravilhosamente das flores que estão aqui hoje e são lançadas ao fogo amanhã, certamente Ele cuidará de você. Por que você tem tão pouca fé? Não se preocupe com o que comer ou beber.
Não fique ansioso com essas coisas. Essas preocupações dominam o pensamento dos que não creem em todo o mundo, mas o seu Pai Celestial já conhece as suas necessidades. Busque primeiro o reino de Deus, e Ele lhe dará tudo o que você precisa. Portanto, não tenha medo, pequeno rebanho, pois ao seu Pai Celestial lhe dá grande alegria dar-lhe o reino. Então, amigos, nosso Senhor nos orientou a não nos angustiar com a vida. Isso significa que não devemos permitir que as preocupações da vida nos afetem a ponto de nos tornarmos temerosos e ansiosos, pois estamos sob os cuidados de um Deus Todo-Poderoso. Sua palavra, Senhor, diz, em Salmo 34:7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Prove e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que confia nele. Senhor, agradeço pela sua promessa de proteção. Um salmo que oferece uma esperança tão abençoada. Hoje, oramos para que seus anjos acampem ao nosso redor, nos protejam em nossos lares, guardem nossas famílias e acompanhem nosso ir e vir. Que sua presença nos envolva, Senhor. Dê-nos o poder necessário para superar as incertezas que este mundo nos traz. Dê-nos paz para que não permitamos que o medo e a ansiedade nos detenham. Colocamos nossa confiança em Ti enquanto buscamos Sua bênção de proteção divina. Hoje, recusamos deixar a ansiedade ou o medo se tornarem nossos companheiros. Ajude-nos a confiar em Ti, a não nos preocupar e a depositar nossa confiança na Sua capacidade de nos manter seguros. Declaramos que confiamos em Ti e sempre nos alegraremos por causa de Ti. O Salmo 3:8 diz: a salvação pertence ao Senhor. A Tua bênção está sobre o Teu povo. Seu carinho está de fato sobre nossas vidas. E, Pai, regozijamo-nos por isso. Agradecemos a Ti em todas as nossas circunstâncias, porque Sua palavra nos ensina que é sempre bom refletir sobre o que Deus fez por nós. Quando falo em refletir, não estou sugerindo que você se admire dos seus antigos caminhos pecaminosos, ou relembre as coisas ímpias que fazia antes. Estou incentivando você a lembrar. Lembre-se de quão longe Deus o trouxe, das batalhas que você superou sabendo que não foi pela sua própria força. Lembre-se do amor e do consolo que o Senhor lhe deu, mesmo quando amigos o traíram. Olhe para trás e recorde como a mão de Deus esteve sobre sua vida, mesmo quando as coisas pareciam estar prestes a desmoronar, mas não desmoronaram. Sim, de vez em quando todos nós devemos parar um momento e lembrar. Lembrar de tudo o que Deus fez, pois é fácil esquecer o que Ele fez por nós, especialmente quando enfrentamos tempos desafiadores ou estamos ocupados com nossa rotina diária. Mas você sabe por que é importante olhar para trás? É importante porque você começará a ver como Deus tem sido fiel repetidamente. Você verá como Deus tem cuidado de você e aberto portas para você, repetidamente. Quando refletimos sobre os eventos significativos e momentos em nossas vidas, podemos reconhecer como Deus esteve conosco a cada passo. O Salmo 77, 11, 12 destaca a importância de refletir sobre as obras de Deus, afirmando: lembrarei das obras do Senhor, sim, eu me lembrarei dos teus feitos antigos. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei os teus feitos poderosos. Este versículo nos lembra que as ações passadas de Deus merecem nossa reflexão e meditação. Ao focarmos na fidelidade de Deus no passado, podemos ganhar confiança em suas promessas para o futuro. Como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Além disso, recordar o passado nos ajuda a ser gratos pelo que temos. Ao olharmos para trás e vermos como Deus nos forneceu, protegeu e guiou, podemos desenvolver um coração grato. Deus realmente valoriza um coração agradecido. Quando somos preenchidos com gratidão, isso nos ajuda a focar nas bênçãos de Deus, em vez de em nossas dificuldades.
Filipenses 4:6 nos instrui: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ação de graças. Note como Paulo menciona com ação de graças, indicando que a gratidão é um componente essencial para que nossas petições sejam ouvidas por Deus. Ao sermos gratos, desenvolvemos um relacionamento mais profundo com Deus, reconhecendo-o como a fonte de nossas bênçãos. Um pregador puritano chamado Thomas Watson disse uma vez: lembrar das misericórdias de Deus gera gratidão em nossos corações. Além disso, lembrar do passado nos ajuda a compartilhar nosso testemunho com os outros. Nossos testemunhos pessoais são ferramentas poderosas para evangelismo e podem inspirar outros a buscar a Deus. Ao refletirmos sobre o que Deus fez em nossas vidas, podemos compartilhar nossas experiências com os outros, mostrando como Deus nos transformou e nos guiou. Para concluir, gostaria de citar as palavras do teólogo cristão J.I. Packer, que disse: o passado é uma fonte de conhecimento e o futuro é uma fonte de esperança. O amor pelo passado implica fé no futuro. Eu quero compartilhar algo com vocês. Já vi muitas pessoas entrarem e saírem da minha vida. Algumas foram uma bênção, outras foram um desafio. Conheci pessoas que pensei que estariam na minha vida por muitos anos, mas, infelizmente, e muitas vezes inesperadamente, elas se foram. No entanto, também conheci um punhado de pessoas que, para minha surpresa, se tornaram meus encorajadores e parceiros nas coisas de Deus. Mas por um motivo ou outro, elas estiveram por um tempo, cumpriram seu propósito e então a vida, carreiras e ambições nos levaram em direções diferentes. No entanto, entre todas as pessoas que poderemos encontrar na vida, há apenas uma que nunca nos decepcionará. Há apenas uma que pode satisfazer as necessidades mais profundas de nossa alma. Há apenas um que já declarou: nunca te deixarei, nem te desampararei, e que foi capaz de cumprir essa promessa. Seu nome é Jesus Cristo. Não há ninguém como Ele, ninguém que possa rivalizar com Ele, ninguém na terra ou em qualquer época que se aproxime de Jesus Cristo. Ele ama com um amor incondicional, fala com uma sabedoria incomparável. Ele é o bom pastor e sua presença dissipa todo medo. Todas as coisas impuras e ansiedades têm que sair. Sua presença cura, renova e restaura. Ao som de seu nome, demônios estremecem na terra. Milagres acontecem, cura dos enfermos, restauração da visão dos cegos, abertura dos ouvidos surdos. Tudo isso faz parte do seu currículo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, querido amigo, quando você abre seu coração e abraça tudo o que Jesus Cristo tem a oferecer, isso impactará profundamente sua vida. Essa decisão é a que pode transformar radicalmente a sua vida. Se você realmente se entregar e acolher o Senhor, não apenas receberá a vida eterna, mas também experimentará uma transformação no presente, aqui na terra. Se você se entregar verdadeiramente a Jesus Cristo, Ele é capaz de trazer alegria para a sua vida. E quantos de nós não poderíamos usar um pouco mais de alegria em nossas vidas? O Salmo 16:11 diz: Tu me farás saber o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra há prazeres para sempre. Quando Jesus Cristo entra no seu coração, Ele traz alegria. E você descobrirá que essa alegria está sempre presente, mesmo nas horas mais sombrias. A alegria permanece constante no meio do caos, simplesmente porque Jesus Cristo é a fonte dessa alegria. Então, eu pergunto a você, caros amigos, você já convidou o Senhor para o seu coração? Você o acolheu? Você conheceu aquele que pode oferecer graça maravilhosa? Você conheceu aquele que pode curar suas feridas mais profundas? Você conheceu aquele que ressuscitou Lázaro dos mortos? Se ainda não o conheceu, você pode conhecê-lo hoje.
Aceite-o em sua vida e ele entrará em seu coração. Ele é aquele que pode renovar, restaurar e rejuvenescer. Jesus Cristo, o Filho de Deus, está esperando que você o busque agora. Pode haver alguém que chegou a um ponto tão baixo que pensa que Deus se esqueceu de você. Pode haver alguém que se encontra hoje em um momento de incerteza, sem saber se deve virar para a esquerda ou para a direita, sem saber se deve chorar ou sorrir. Se você está enfrentando dificuldades, sejam elas pecados, vícios, problemas no casamento, dificuldades em encontrar alguém para se casar, problemas no trabalho ou dificuldades financeiras, quero encorajá-lo a orar sobre isso. Ore antes de desistir, ore antes de procurar em outro lugar, ore antes de buscar ajuda em qualquer outra pessoa. O motivo pelo qual eu estou dizendo para você orar é porque muitas vezes, quando nos encontramos em situações difíceis, tendemos a nos afastar e nos perder no mar dos nossos problemas, ou começamos a lutar para encontrar uma saída usando nossa própria força. Tentamos utilizar nossos recursos e conhecimentos para nos salvar, mas eu gostaria de encorajá-lo a orar sobre isso. Clame pelo nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Ore e clame ao leão da tribo de Judá. O que fazer quando tudo parece lutar contra você? Quando tudo parece ser um desafio, você já teve aquela sensação em que, toda vez que pensa que está no caminho certo, algo aparece para desviar você? A tentação vem, o pecado tenta tirar você da trilha certa. Já teve um daqueles dias em que tudo é uma luta? Sua jornada até o trabalho parece uma batalha. Você chega ao trabalho e enfrenta hostilidade, e quando chega em casa, algo inesperado acontece. Uma carta inesperada, uma conta inesperada. Eu já tive dias em que me senti forte, como se pudesse voar com asas de águia. Dias em que orava e sentia como se pudesse tocar as portas do céu. 10 minutos passavam, 20 minutos passavam, e eu ainda sentia que estava apenas começando. Esses são os dias em que me sinto um gigante, empoderado pelo Espírito Santo. Mas então há outros dias, dias em que, se tento orar, parece que estou diante de uma parede de tijolos e minhas palavras continuam batendo e voltando. Esses dias podem ser desafiadores, mas mesmo nesses momentos difíceis, lembre-se de que Jesus Cristo está ao seu lado. Ele é a fonte da sua alegria e força, e é nele que você encontrará renovação e esperança. Não importa quão difícil seja o caminho, Ele está pronto para caminhar com você, ajudar a superar os desafios e trazer paz e alegria à sua vida. Você já teve um dia em que tudo parece ser uma luta constante? É como se cada pequeno esforço fosse um combate. Tenta ler a palavra de Deus, mas até isso se transforma em um desafio. Tenta orar, mas parece que a oração se torna um esforço monumental. Coloca uma música de adoração, mas ainda assim está lutando. O que fazer nesses dias? Há momentos em que você se sente tão sobrecarregado que pensa que Deus não pode mais perdoá-lo. São aqueles dias em que você sente que o pecado deixou uma marca indelével em você, uma mancha que parece impossível de remover. Eu já passei por dias assim, em que parecia que Deus não teria interesse em salvar alguém como eu, com todas as minhas questões e pecados com os quais luto. Acredito que Davi experimentou dias semelhantes com frequência. Se você ler o Salmo 18:6, verá que ele diz: "Na minha angústia, clamei ao Senhor, ao meu Deus gritei por socorro. Desde o seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou diante dele, aos seus ouvidos." Davi estava passando por momentos difíceis. Davi continua no Salmo 27:7. "Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem misericórdia de mim e responde-me." Sempre me perguntei por que Davi clamava tanto a Deus e por que, com tanta frequência, ele falava sobre clamar ao Senhor nos Salmos.
À medida que amadureci e compreendi melhor, percebi que muitos de nós, assim como Davi, enfrentamos situações que estão além da nossa capacidade de resolver. Enfrentamos desafios que não podemos mudar, exceto tentar suportar. Isso é exatamente sobre essa luta com o pecado que eu gostaria de falar. É reconfortante saber que a Bíblia aborda essa dificuldade. Em Romanos 7,15, Paulo diz: "Pois não entendo o que faço, pois não faço o que quero, mas o que detesto, isso faço." E Romanos 7,18, 19 continua: "Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, porque o querer o bem está em mim, mas não consigo realizá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço." É impressionante ver o apóstolo Paulo, um servo do Senhor, e alguém através de quem Deus realizou milagres, abrindo-se sobre sua luta com o pecado. Ele deve ter tido dias bons em que se sentia forte o suficiente para expulsar demônios em nome de Jesus ou impor as mãos sobre os enfermos e curá-los. Mas esse mesmo Paulo também teve dias ruins em que sentia que dava um passo para frente e dois para trás. No entanto, há um princípio vital em Provérbios 24:16 que diz: "Pois 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal." Embora lutemos com o pecado, só podemos superar essas batalhas em Jesus. Mesmo que caiamos, só conseguiremos nos levantar com a ajuda do Senhor. Mesmo que possamos tropeçar, é em Jesus que encontramos um chão firme. Para mim, confiar no Senhor significa que não preciso ter todas as respostas, porque conheço aquele que tem todas as respostas. Não preciso saber qual é o plano, porque conheço o planejador. Não preciso entender o porquê, pois conheço aquele que sabe o porquê. Não preciso saber o como, porque confio nele. Alguém que decidiu confiar e acreditar no Senhor nunca será quebrado. O que quero dizer é que um crente que encontrou Jesus, alguém que foi verdadeiramente transformado pelo poder de Deus, não pode ser desarraigado nem abalado. A Bíblia diz em Jeremias 17:7-8, na tradução amplificada: "Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Pois ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o rio e não teme quando vem o calor, mas suas folhas permanecem verdes e não se inquieta no ano da seca, nem deixa de dar fruto." Um crente que confiou no Senhor está espiritualmente seguro, o que significa que não está vulnerável a ataques. Não é que você esteja imune, pois todos enfrentamos ataques do inimigo em algum momento, mas você não está exposto. Para ilustrar isso, imagine uma casa onde todas as janelas estão abertas, a porta da frente está escancarada, a porta dos fundos está aberta e não há cortinas nem persianas. E dentro dessa casa há materiais valiosos. Essa é a imagem de uma pessoa que não está espiritualmente segura. Ela está aberta a ataques do reino das trevas, porque sua confiança está em tudo, menos em Deus. Mas ser espiritualmente seguro significa estar firmemente enraizado em Deus, protegido dos ataques do inimigo e fortalecido para enfrentar as adversidades. Um verdadeiro crente em Jesus Cristo, alguém que realmente acredita na palavra de Deus e declara que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, é uma pessoa segura. A Bíblia nos diz em Salmo 37, 3, 6, "Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Fará com que a tua justiça resplandeça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia." Eu acredito que Deus se alegra quando confiamos nele a ponto de podermos dizer: "Independentemente do que o futuro me reserva, eu enfrentarei com Jesus. O que quer que venha contra mim, estarei protegido por Jesus." Sobre fé e confiança no Senhor,
Muitas vezes você terá que caminhar com Deus sem saber exatamente o que está à frente. Na verdade, a fé pode ser resumida da seguinte maneira: fé é fazer a sua parte, que é confiar em Deus para fazer a parte dele. A sua parte é acreditar, e só isso é necessário. Então você deixa que Deus faça a parte dele. Sua parte é se firmar na palavra de Deus. Sua palavra diz que nada é impossível para Deus. Deixe-me perguntar, você está fazendo a sua parte? Está acreditando e se apoiando na palavra de Deus? A fé não é algo tangível, algo que você pode tocar e controlar. A fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência do que não se vê. Isso significa que, se você pode ver, não é fé. Se você pode explicar ou controlar, não é fé. Muitos de nós tentamos orquestrar e controlar tudo em nossas vidas, até que um dia enfrentamos situações que estão fora do nosso controle. A verdade é que as coisas mais importantes da vida estão fora do nosso controle. Você pode se exercitar e seguir uma dieta, mas a doença ainda pode bater à sua porta. Podemos construir edifícios magníficos, mas devemos nos curvar ao poder de um tornado, um furacão ou um terremoto. Essas coisas nos lembram de que não estamos no controle. Mas eu quero que você entenda que é exatamente nesses momentos, quando nos sentimos fora de controle, que somos lembrados do propósito da fé. A fé nos permite estar confortavelmente fora de controle, mesmo que não possamos controlar coisas como doenças, natureza ou morte. Temos fé de que Deus tem um plano e que Ele terá a última palavra. Portanto, ao nos aproximarmos do trono da graça, peçamos a Deus para nos ajudar a entrar em um estado em que nos sintamos confortáveis, sem saber. Peça-lhe que nos leve a um lugar onde possamos estar tranquilos, não porque temos todas as respostas, mas porque sabemos quem é a nossa resposta. Seu nome é Jesus. Quando você coloca sua confiança no Senhor, algo acontece dentro de você. Você passa a ter uma ousadia, uma confiança, quando sabe e confia que seus passos são guiados por Deus. Então, onde você tem colocado sua confiança? Em quem você tem confiado? Agora, permita-me falar um pouco sobre a dúvida. Tenha cuidado com a dúvida, pois ela é a inimiga da fé. A dúvida só consegue ver os obstáculos à sua frente, enquanto a fé vê o caminho. A fé acredita que Deus fará um caminho mesmo quando parece não haver nenhum. A dúvida verá escuridão e desespero, mas a fé verá o dia, a luz e a esperança. A dúvida pode definir você como pessoa, mas quando você confia em Deus, pode dar um salto de fé, confiando que Deus dissipará todo medo. Fé e medo não podem ocupar simultaneamente a sua mente e coração. É impossível. Você tem uma ou a outra, mas não ambas ao mesmo tempo. Gostaria de falar sobre a força de um crente. Todos nós podemos lembrar de uma situação ou momento em que alguém em nossas vidas demonstrou força. E não estou falando de força física, como um pai que consegue levantar seus filhos em um braço enquanto carrega algo com o outro. Estou falando de uma força que vai além do físico, uma força interior que transcende as dificuldades e desafios. Saco de compras em uma mão. Estou falando de verdadeira força. Aquela força que se revela quando um desastre ocorre, quando um furacão ou tornado destrói a casa da família, arranca as paredes, quebra as janelas e deixa tudo em ruínas. Mesmo assim, o casal que aparentemente perdeu tudo pode sair dessa situação louvando a Deus por terem sobrevivido. Isso é força. Penso em José, que após ser traído por seus próprios irmãos, sofreu com a traição de sua própria carne e sangue, mas ainda assim os perdoou. Eles o abandonaram para morrer, mas José os perdoou. Não sei se você consegue compreender o nível de força e graça que é necessário para isso. Se fosse um estranho que o tivesse deixado em um buraco, prestes a ser vendido como escravo ou morrer, talvez você pudesse suportar.
Mas quando se trata da própria família, a dor é ainda maior devido ao vínculo familiar. No entanto, José foi agraciado com a força para perdoar e fez isso com grandeza. Não foi um momento de "eu te perdoo" sem pensar. Gênesis 50, 19 e 21 nos mostra a profundidade dessa força. Mas José lhes disse: "Não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conservem vivos muitos povos. Agora, pois, não tenhais medo. Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos." Assim os consolou e falou ao coração deles. Este é um homem que fala de uma posição de força, uma força que vem do Senhor. Você não poderia perdoar algo assim apenas com a sua própria vontade. É necessário ter graça. Portanto, eu diria que todos nós, independentemente da denominação, se você é católico ou batista, que cremos em Jesus Cristo, devemos construir nossa força e confiança no Senhor. Não se acorda simplesmente com a força e a confiança necessárias para enfrentar um gigante. Nem mesmo Davi conseguiu isso sem preparação. A Bíblia diz em 1 Samuel 17, 34 e 36, "Mas Davi disse a Saul: Teu servo era pastor de ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava o cordeiro da sua boca. E levantando-se contra mim, eu lhe lançava a mão pela barba e o feria e matava. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi enfrentou leões e ursos antes de enfrentar um gigante. Deus o colocou nessas provas para fortalecer sua força. E eu acredito que Deus faz o mesmo conosco, como crentes. O Senhor nos leva a diferentes fases em nossas vidas para que possamos ser testados e crescer. Um teste aqui para fortalecer sua fé, outro para fortalecer seu desejo de ler a palavra de Deus, outro ainda para fortalecer sua vida de oração. Cada teste tem um propósito. Cada um serve para edificar você no Senhor. Deus trabalha na sua paciência, se essa é uma área em que você é fraco. Ele trabalha para te humilhar se o orgulho estiver atrapalhando o seu reino. E deixe-me dizer isto, através de todos esses testes, você aprende a confiar em Jesus. Você aprende a confiar verdadeiramente nele, e é aí que você encontra força, verdadeira força. A única razão pela qual Davi foi capaz de enfrentar Golias foi porque ele tinha confiança em Deus. Ele confiava que Deus o veria através dessa situação, e essa era a sua força. A única razão pela qual José foi capaz de perdoar seus irmãos foi porque ele confiava em Deus. Ele acreditava que o que foi planejado para o mal, o Senhor transformaria em bem. Transformar em bem, e essa foi a sua força. Moisés conseguiu enfrentar o faraó porque ele confiava no Deus que é o Eu Sou. Estou falando diretamente com você. Se você se sente impotente na situação em que se encontra, até começar a confiar em Deus, nunca terá uma verdadeira força duradoura e genuína. Até que você comece a confiar em Deus para a cura em sua família, sempre sentirá a necessidade de desistir. Isaías 40, 29 nos lembra que Deus dá força aos cansados e aumenta o poder dos fracos. Confiar em Deus gera coragem e determinação. Quando Pedro andou sobre as águas, foi porque ele confiava plenamente, e isso fez com que as leis da natureza não se aplicassem. A gravidade ou a física não eram relevantes porque ele tinha uma confiança total em Deus. Mas no momento em que essa confiança começou a vacilar e a dúvida entrou, ele começou a afundar. Ouça-me quando digo que os mais fortes entre nós são aqueles que confiam plenamente em Deus. Jó não teria conseguido passar pelo que passou e permanecer fiel se não confiasse inteiramente em Deus. Abraão não teria se aproximado do momento de sacrificar seu único filho, seu filho milagroso.
a menos que confiasse plenamente em Deus. Então, deixo uma pergunta para você. Você tem uma verdadeira força? Você confia em Deus? Pessoalmente, estou orando por uma fé sem limites. Quero acreditar com todo o meu coração e alma, com cada fibra do meu ser, que Deus pode fazer o impossível, que Ele pode me usar para a sua glória e que pode me curar das cicatrizes de um passado doloroso. Desejo ter uma confiança sem fronteiras, uma confiança sem limites, para que, quando eu ler a Bíblia e ver que Deus lutará por mim e eu permanecerei em paz, eu não tenha nenhuma dúvida de que, seja a luta contra um espírito demoníaco ou contra o próprio diabo, Deus lutará por mim. Portanto, encorajo você a confiar em Deus. Confie nele completamente, sem reservas. Não raciocine, não calcule, apenas confie. Lembre-se de que, quando o espírito do medo tentar entrar na sua vida, lembre-se destas palavras: você é de Deus e nele não há medo. Outro aspecto do medo é que ele vem do opositor. O diabo se opõe a tudo o que é de Deus, e precisamos estar atentos a isso. Onde Deus representa vitória, triunfo, ousadia, paz e amor puro, o diabo representa medo, ansiedade, preocupação, tudo o que tenta tirar seu foco de Deus. Jesus Cristo é a luz pura, o caminho, a verdade e a vida. Enquanto o diabo é trevas, engano e o pai da mentira, a Bíblia nos adverte em 2 Coríntios 11:14 que não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Como crentes, a palavra de Deus nos diz que não recebemos um espírito de medo, mas de poder, amor e um só espírito. O poder derrota o medo, e no amor perfeito de Deus não há medo. Uma mente tranquila é o oposto completo de uma mente temerosa. Jesus Cristo fez uma promessa em Hebreus 13:5, onde a Bíblia diz: mantenham sua vida livre do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essa promessa nos garante que, independentemente das nossas circunstâncias, Deus está sempre conosco, nos fortalecendo e nos guiando. Livre-se do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem, pois Ele prometeu: nunca o deixarei, nem o abandonarei. Caso você ainda não saiba, ter dinheiro não pode te salvar. O dinheiro não compra a vida eterna, nem pode te dar um minuto a mais aqui na terra. Mas se você tem Jesus Cristo, você tem a eternidade no céu para esperar. Nada neste mundo pode prometer nunca te abandonar, exceto Jesus. Ele prometeu estar com você até o fim dos tempos. Portanto, mesmo que você perca tudo o que possui hoje, ainda assim você será imensamente abençoado por causa dessa grande promessa. Eu preferiria ter Jesus do que prata ou ouro, porque Jesus Cristo me amou enquanto eu ainda era um pecador. Ele me amou apesar dos meus pecados e dos meus erros, e não se deixou desanimar pelas minhas inúmeras falhas. Isso é graça. É essencial que você faça uma autoavaliação à luz do padrão de Deus e de sua palavra. Pergunte a si mesmo: que coisas impiedosas eu tolero? Em que conversas impiedosas estou envolvido? Que pensamentos impiedosos estou permitindo? A tradução amplificada de 1 Coríntios 11:31 diz: mas se avaliássemos e julgássemos a nós mesmos honestamente, reconhecendo nossas falhas e corrigindo nosso comportamento, não seríamos julgados. O tema da autoavaliação, da autoexame e do julgamento pessoal é de extrema importância se queremos viver uma vida cristã que agrada ao Senhor. Quando se trata de ser cristão e de ser um filho de Deus, o que você está buscando? O que está perseguindo? Suas provações servirão de testemunho para outros verem como também podem superar. E a palavra que eu quero compartilhar é que você já está equipado com o que precisa para superar isso. Você já tem o que é necessário para vencer. Você possui mais do que o suficiente. Comece a declarar que você é um vencedor, que você é mais do que um conquistador. Seus olhos físicos podem ainda não ver isso,
mas ative seus olhos espirituais e declare a palavra de Deus que diz: eu venci pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. Há poder no sangue de Jesus. Os planos que Deus tem para você são planos de prosperidade, são planos bons para te dar esperança e um futuro, porque você é importante para Deus. Comece a ver o valor em sua vida através da palavra de Deus. Deus está tentando te dizer: sim, você é importante. Você pode superar se apegar a mim, se apegar à minha palavra e promessas. A tempestade que você está enfrentando pode ser Deus dizendo: eu preciso que você passe por isso por um motivo específico e para esta estação específica. Portanto, antes de procurar soluções em outro lugar, saiba que em Jesus você tem alguém que move montanhas, um Deus que realiza milagres, um Deus que pode abrir caminhos onde parece não haver nenhum. Nada é impossível para Deus. Querido Deus, eu quero encorajá-lo a se certificar de que você está bem firmado em Jesus Cristo. Certifique-se de estar ancorado naquele que morreu e ressuscitou. Garanta que sua esperança e sua fé estejam construídas na sólida fundação que é o Filho de Deus. Tome o exemplo de Daniel na Bíblia. Mesmo sendo lançado na cova dos leões, ele permaneceu inabalável em sua fé. Estava ancorado em Deus. Veja também Paulo e Silas, espancados e acorrentados em uma prisão escura, mas ainda assim encontraram fé para orar e louvar ao Senhor à meia-noite. Por quê? Porque eles sabiam que aquele em quem estavam ancorados era maior do que suas circunstâncias. Sabiam que Jesus Cristo era maior do que aquelas correntes e maior do que qualquer punição que pudessem enfrentar. Então, mesmo quando todas as probabilidades estão contra você, continue confiando no Senhor, e Ele levantará um padrão contra o inimigo. Povo de Deus, não se sinta derrotado em seu coração nem em sua mente, não importa o que você enfrente. Permaneça ancorado e fixado em Jesus. A prova que você enfrenta pode não ser como a de Paulo e Silas, na prisão. Pode não ser uma cova de leões famintos, mas sua situação pode parecer igualmente desesperadora e intimidante. No entanto, quando você estiver no meio da tempestade e não tiver para onde ir, não permita que sua fé seja abalada. Seja firme em sua fé, inabalável, porque você tem as promessas de Deus para se apoiar. Seja firme porque você tem o Espírito Santo, que será sua força e seu ajudador. Gostaria de falar sobre o tema de se manter firme no Senhor, de manter a fé inabalável. E começarei com uma afirmação com a qual creio que todos concordarão. Se há uma coisa certa nesta vida, é que ela é frequentemente muito imprevisível. Um momento você está no auge, no seguinte, você cai. Um momento está tudo bem, é pacífico e seguro, e no próximo parece que todo o inferno se solta. Você está no topo da montanha por um minuto, e no minuto seguinte está atravessando o vale da sombra da morte. Mas uma coisa que devemos aceitar na vida é a sua imprevisibilidade. No entanto, sou imensamente grato pelo fato de que, nesta vida em constante mudança, temos um Deus que nunca muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Ele curou há milhares de anos na terra e ainda cura hoje. Ele amou aqueles considerados inamáveis, os marginalizados e rejeitados, e ainda os ama hoje. Ele falou as palavras paz, acalma-te, e a tempestade se acalmou, e eu acredito que ele pode e vai falar essas mesmas palavras no meio da sua tempestade hoje. É por isso que quando a vida acontece, você pode se manter firme no Senhor. Não permita que os desafios da vida abalem sua fé em Deus. Fique firme no Senhor e deixe que Ele lute suas batalhas. Ele prometeu que as águas profundas não nos afogarão e que, quando passarmos pelo fogo, não seremos queimados. Portanto, esteja firme, seja na cova dos leões hoje ou enfrentando o faraó amanhã. Fique firme em seu libertador, que é Jesus. Podemos confiar nele, contar com ele, depender dele. Aprenda e mantenha-se firme no Senhor.
Mas eu não estou dizendo que será fácil, não estou dizendo que não será difícil, mas com Deus é possível. Eu já tive momentos em que pensei: sério, Deus, acabei de sair de uma situação e agora vem outra. Quando dizemos para ficar firme no Senhor, não significa que será sempre fácil. Mas o que eu estou dizendo é que você não preferiria cair nos braços do Senhor do que simplesmente cair enquanto tenta fazer as coisas do seu jeito. A verdadeira força vem de estar firmemente ancorado em Deus, e é Ele quem nos sustenta através de todas as tempestades da vida. Quando você se encontra em uma situação difícil, com as costas contra a parede, não seria melhor apoiar-se em Deus do que na sua própria compreensão? À medida que enfrentamos os desafios da vida, nosso impulso inicial pode ser de desistir ou simplesmente se render, deixando tudo acontecer como vier. Eu entendo que às vezes você pode chegar ao ponto de se perguntar: Deus, por que eu? Por que ainda não estou casado? Por que tive que ficar doente? Por que não consigo ganhar tanto dinheiro quanto os outros? E enquanto estamos estressados e pressionados de todos os lados, gostaria de recomendar algo para você. Eu quero oferecer uma fórmula que pode ajudar se você se encontrar nessa situação. Quero encorajá-lo a se manter firme no Senhor, porque é Ele quem vai à sua frente. Ele não vai falhar com você nem abandoná-lo, e isso o torna totalmente confiável. Isso deve lhe dar a tenacidade para permanecer firme na fé. Nosso Senhor tem um histórico incomparável, um que resistiu ao teste do tempo. Portanto, apesar do caos, apesar de todos ao seu redor estarem se casando, apesar de aquele trabalho não ter dado certo, continue firme no Senhor. Aquele que começou uma boa obra em nós, a completará até o fim. Estenda sua fé a Ele. Seja constante na oração, seja implacável na sua fé e observe como Ele se move de maneiras aparentemente impossíveis. No entanto, isso não é apenas uma solução rápida. É preciso ter persistência, você precisa de tenacidade para permanecer firme no Senhor, para acreditar e esperar pelo que Ele prometeu. Quando você permanece firme, está garantindo que nenhuma tentação pode vencê-lo. Você está deixando claro para o inimigo que confia em Deus para ter providenciado um meio de escape, mesmo que não consiga vê-lo agora. Você tem a garantia da vitória quando permanece firme no Senhor. O fato é que manter-se firme em Deus exige prática. Requer uma maturidade na fé para que você possa se manter firme como cristão. Você passa por uma prova e Deus abre um caminho. Enfrenta uma prova mais difícil e sua crença se fortalece, mas é testada novamente, e ainda assim Deus faz um caminho. É um amadurecimento da fé. E uma das chaves para o crescimento da sua fé em Deus é cultivar um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Ele o convida a conhecê-lo, a buscar, bater e pedir. Mas para isso é necessário esforço. Você precisa se esforçar, se disciplinar para ler a sua palavra e orar diariamente. É essencial ter uma comunhão diária com Ele. Você deve contar suas bênçãos e mudar sua perspectiva para que esteja cheio de gratidão por tudo o que Ele fez. E aqui está o motivo pelo qual é tão importante fazer essas coisas. Quando você faz da oração uma prática constante, você está construindo uma base sólida para a sua fé. Ao permanecer firme e buscar a presença de Deus diariamente, você fortalece seu relacionamento com Ele e experimenta seu poder e sua fidelidade de maneira mais profunda. Quando você pratica não apenas a leitura da palavra, mas também a vivência dela, você demonstra apreciação pela bondade de Deus, e isso renova sua fé nele a cada dia. Esse é o processo de amadurecimento da fé, viver para Ele diariamente. Quando você enfrenta tempos difíceis, sua palavra está profundamente gravada em seu coração. A oração faz parte do seu estilo de vida e você mantém um relacionamento pessoal com o Senhor.
É nesse momento que você consegue se manter firme e fortalecer seu espírito, de modo que mesmo quando o inimigo o cercar como uma enchente, você poderá permanecer firme no Senhor. Eu posso assegurar que ao estabelecer um relacionamento sólido com Jesus Cristo, você encontrará que se torna muito mais fácil manter-se forte. Isso se tornará sua postura e atitude natural, confiar em Deus e buscar abrigo nele. Portanto, encorajo você a começar hoje um relacionamento com o Senhor, para que quando os problemas surgirem, você possa permanecer firme nele. Se a vida lhe atingir e você cair, não seria melhor cair nos braços amorosos de Jesus Cristo do que em qualquer outro lugar? Não permita que um diagnóstico defina quem você é. Não deixe que os números na sua conta bancária definam seu valor. Eu mesmo precisei me lembrar que tenho um Criador que tem um plano para minha vida e que o plano de Deus prevalecerá. A vontade de Deus será feita. Ele orientou meus passos e, portanto, não estou sozinho. Meu começo e meu fim são conhecidos por Ele, assim como meus altos e baixos. Eu caminharei pela fé e não pela vista, acreditando que o Senhor numerou meus dias bons para que superem meus dias maus. Chegue ao ponto em que você esteja contente e em paz para dizer: Senhor, minha vida está em suas mãos. Você disse para não nos preocuparmos com nada. Você sabe o número de cabelos na minha cabeça e eu me rendo à sua vontade. Gostaria de falar com você sobre a importância de permanecer firme no Senhor e de manter a fé. Começo com uma afirmação com a qual acredito que todos concordam. Se há algo de certo nesta vida, é que a vida é frequentemente imprevisível. Um momento você está em alta e no momento seguinte pode estar caindo. Um momento tudo está bem, é pacífico e seguro, e no seguinte parece que todo o inferno se desdobra. Você está no topo da montanha em 1 minuto e caminhando pelo vale da sombra da morte no seguinte. Porém, é essencial aceitar que a vida é imprevisível. Mas há uma coisa pela qual sou extremamente grato. Em meio a esta vida em constante mudança, temos um Deus imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Ele curou há milhares de anos nesta terra e ainda cura hoje. Ele amou aqueles considerados inamoráveis, aqueles que foram rejeitados e marginalizados, e ainda ama essas mesmas pessoas hoje. Ele falou palavras de paz e acalmou a tempestade, e eu acredito que ele pode e vai falar essas mesmas palavras no meio da sua tempestade. É por isso que, quando a vida acontece, você pode permanecer firme no Senhor. Não permita que os desafios da vida abalem sua fé em Deus. Fique firme no Senhor. Deixe que Ele lute suas batalhas. Ele prometeu que as águas profundas não nos afogarão e que mesmo passando pelo fogo não seremos queimados. Portanto, seja você hoje na cova dos leões ou enfrentando o faraó amanhã, mantenha-se firme no seu libertador, que é Jesus. Podemos confiar nele, depender dele e manter-nos fortes no Senhor. Mas não estou dizendo que será fácil, nem que não haverá dificuldades. No entanto, com Deus, tudo é possível. Eu já passei por momentos em que pensei: Deus, eu acabei de sair de uma situação difícil e agora aqui estou eu enfrentando outra. Quando falamos sobre permanecer firme no Senhor, não estamos dizendo que será sempre fácil. Não é essa a questão. O que eu quero destacar é que, em vez de tentar resolver tudo à sua maneira e acabar caindo por conta disso, você não preferiria se entregar nos braços do Senhor. Quando você está com as costas contra a parede, não seria melhor apoiar-se em Deus do que confiar apenas no seu próprio entendimento? Diante dos desafios da vida, o primeiro impulso pode ser a rendição ou simplesmente desistir. Eu compreendo que, às vezes, você pode chegar ao ponto de se perguntar: por que eu? Por que ainda não estou casado? Por que tive que ficar doente? Por que não consigo ganhar tanto quanto os outros?
Embora possamos estar estressados e pressionados por todos os lados, eu gostaria de recomendar algo que pode ajudar. Quero compartilhar uma fórmula que pode ser útil se você se encontrar em uma situação como essa. Encorajo você a permanecer firme no Senhor, pois é Ele quem vai adiante de você. Ele não falhará, nem o abandonará, e isso faz dele alguém em quem você pode confiar plenamente. Esse é o motivo para você ter a tenacidade necessária para permanecer firme na fé. Nosso Senhor tem um histórico incomparável que resistiu ao teste do tempo. Então, apesar do caos, das outras pessoas se casando, ou daquela entrevista de emprego que não deu certo, continue firme no Senhor. Aquele que começou uma boa obra em nós, a completará até o fim. Busque-o com fé, seja constante na oração e persevere na sua fé. E observe como ele age de maneiras aparentemente impossíveis. Não se trata apenas de uma solução rápida. É preciso persistência e tenacidade para se manter firme no Senhor, crer e esperar pelo que ele prometeu. Quando você permanece firme, está garantindo que nenhuma tentação possa dominá-lo. Você está mostrando ao inimigo que confia em Deus, que já providenciou um escape, mesmo que você ainda não o veja. A vitória é garantida quando você permanece firme no Senhor. No entanto, permanecer firme em Deus requer prática. É necessário um amadurecimento da fé para que você consiga se manter firme como cristão. Você passa por uma provação e Deus abre um caminho. Enfrenta uma prova mais difícil e sua crença se fortalece, mas ainda é testada, e Deus continua a abrir caminhos. Esse processo é um amadurecimento da fé. Uma das chaves para o crescimento da sua fé em Deus é cultivar um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Ele o convida a conhecê-lo, a buscá-lo, a bater e a pedir. No entanto, é necessário que você se empenhe nisso. É preciso se disciplinar para ler sua palavra e orar diariamente. É essencial manter uma comunhão diária com ele. Além disso, você deve contar suas bênçãos e mudar sua perspectiva para estar cheio de gratidão por tudo o que ele fez. Fazer da oração uma prática constante é fundamental. Quando você estabelece a oração como um hábito e vive a palavra de Deus, isso renova sua fé a cada dia. É assim que a fé amadurece, ao viver para Ele a cada dia. Quando você enfrenta dificuldades, a palavra de Deus está profundamente enraizada em você e a oração faz parte do seu estilo de vida. Esse relacionamento pessoal com o Senhor fortalece seu espírito e o ajuda a enfrentar qualquer tempestade com confiança. Quando você não apenas lê a palavra, mas a vive, e quando aprecia a bondade de Deus, isso renova sua fé nele a cada dia. Esse processo de amadurecimento da fé ocorre ao vivermos para Deus diariamente. Quando enfrentamos tempos difíceis, a palavra de Deus está profundamente enraizada em nós, e a oração se torna uma parte essencial do nosso estilo de vida. Esse relacionamento pessoal com o Senhor é fundamental para permanecermos firmes e fortalecermos nosso espírito. Assim, quando o inimigo nos cercar como uma enchente, seremos capazes de nos manter firmes no Senhor. Posso garantir que, ao estabelecer um relacionamento sólido com Jesus Cristo, você descobrirá que se torna muito mais fácil permanecer firme e forte. Isso se tornará a sua postura natural, confiar em Deus ou buscar refúgio nele. Portanto, eu o encorajo hoje a começar um relacionamento com o Senhor. Assim, quando surgirem as dificuldades, você estará preparado para se manter firme no Senhor. Se a vida o derrubar e você cair, não seria melhor cair nos braços amorosos de Jesus Cristo do que em qualquer outro lugar? Não se defina por um diagnóstico ou pelos números da sua conta bancária. Eu mesmo precisei conversar comigo e me lembrar de que tem um Criador que tem um plano, e o plano de Deus ainda prevalecerá.
A vontade de Deus ainda será cumprida. Ele tem ordenado meus passos e por isso não estou sozinho. Meu começo e meu fim são conhecidos por Ele, assim como meus altos e baixos. Eu andarei pela fé e não pela vista, acreditando que o Senhor fez com que meus dias bons superem meus dias ruins. Chegue ao ponto de estar contente e em paz ao dizer: Senhor, minha vida está em suas mãos. Você disse para não se preocupar com nada e que conhece o número dos cabelos da minha cabeça. Então eu me rendo e me submeto à sua vontade. Nos próximos momentos, enquanto você ouve, eu o incentivo a abrir sua própria Bíblia e receber o Espírito Santo, para que ele abra seus olhos e ouvidos para receber a palavra de Deus. O Salmo 23:1 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi começa com uma declaração profunda sobre seu relacionamento com o Senhor, referindo-se a Deus como seu pastor. Davi reconhece que Deus cuida dele da mesma forma que um pastor cuida de suas ovelhas. Assim como as ovelhas confiam em seu pastor para proteção, orientação e provisão, Davi reconhece que Deus supre todas as suas necessidades. A expressão "nada me faltará" significa que quando o Senhor é nosso pastor, não nos falta nada, pois Ele nos fornece abundantemente. O segundo verso diz: Ele me faz repousar em pastos verdes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Davi retrata Deus como um pastor gentil e carinhoso. Assim como um bom pastor leva suas ovelhas a pastos verdes e frescos para descanso e alimento, Deus nos proporciona momentos de paz, descanso e renovação em nossas vidas. A imagem das águas tranquilas representa a habilidade de Deus em nos conduzir a lugares calmos e tranquilos, onde podemos encontrar paz em meio às turbulências da vida. O verso 3 diz: Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui, Davi enfatiza o poder restaurador de Deus. Quando enfrentamos cansaço ou momentos de vazio espiritual, Deus está lá para renovar e revitalizar nossas almas. Ele nos guia por caminhos de justiça, afastando-nos do mal e da tentação, tudo para a honra e glória de seu nome. O verso 4 afirma: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Este verso é uma poderosa declaração de fé e confiança na proteção de Deus. Davi reconhece que a jornada da vida pode levá-lo por vales escuros e difíceis, simbolizando períodos de grande adversidade e temor. Nos momentos de dificuldade e perigo, Davi declara com confiança que não temerá, pois Deus está com ele como uma presença guia e consoladora. A vara e o cajado representam as ferramentas do pastor, oferecendo conforto e a certeza de que Deus está sempre vigiando e cuidando de seu povo. No verso 5, lemos: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Davi usa a imagem de um banquete luxuoso para ilustrar a provisão e o cuidado abundantes de Deus, mesmo diante de inimigos e adversidades. Deus abençoa e protege seu povo, e a unção da cabeça com óleo simboliza o favor e a bênção divina. O cálice transbordante representa a generosidade de Deus que vai além do que podemos medir. O verso final diz: Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Salmo conclui com uma bela garantia do amor infalível e da presença constante de Deus. Davi está confiante de que, ao longo de sua vida, experimentará a bondade e a bondade amorosa do Senhor. Essa profunda certeza leva-o a ansiar pela eternidade, onde habitará na presença de Deus para sempre. Pai Celestial, peço que toques nossos corações e mentes eternamente. Se alguém ouvindo agora está com medo ou preocupado, oro para que você traga paz aos seus corações.
Toque todos que precisam de força neste momento e dê-lhes o poder divino para orar e lutar pela vitória. Senhor, convido sua presença, conceda-nos um senso de calma e certeza. Agradeço por sua mão que está sobre mim, minha família e todos os meus entes queridos. Continue a nos proteger e guiar. Jesus, que sua mão continue a nos proteger. Podemos estar enfrentando problemas diferentes e desafios complexos, mas Deus, você é maior do que qualquer problema, mais poderoso do que nossas questões e maior do que todos os obstáculos. Senhor Jesus, queremos aproveitar este momento para te louvar. Hebreus 13:15 diz: portanto, ofereçamos sempre a Deus, por meio dele, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Que nossos lábios reconheçam, confessem e glorifiquem seu nome sempre. Jesus, você é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, a videira verdadeira. Sem você, Senhor, nada somos. Você é a luz do mundo e sem você, Senhor Jesus, não há esperança. Senhor Jesus, você é a ressurreição e a vida. Você é o único caminho para o céu e para obter a vida eterna. Deus, louvamos você porque você é onisciente. Seus caminhos são mais altos que os nossos, e o que pode ser desconhecido para nós é conhecido por você. Você sabe o que o amanhã nos reserva, conhece meu começo e meu fim. Portanto, eu preciso de você, Deus. Você é Jeová Elohim, nosso Criador poderoso e forte. Só você pode falar e criar. Você é Jeová Jiré, a quem buscamos para a provisão. Você é Jeová Rafá, um Deus que cura. Sou grato porque você não apenas cura feridas físicas e doenças, mas é um Deus que pode curar feridas emocionais, curar lares quebrados e restaurar relacionamentos rompidos. Por isso precisamos de você, Pai. Precisamos de sua paz em nossas vidas. Você é sábio em todos os seus caminhos, triunfante e poderoso. Declaro sua palavra em 1 Coríntios 15:57, que diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Declaro sua palavra em Romanos 8:37, que afirma: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Como seus filhos, Deus, somos verdadeiramente mais do que vencedores. Senhor Jesus, você nos amou tanto a ponto de morrer pelos nossos pecados, e por causa de seu precioso sacrifício na cruz e do sangue que você derramou, hoje podemos dizer que tudo está bem. Temos a vitória porque Jesus Cristo venceu. O pecado não tem domínio sobre nós e a morte não tem poder. Em Jesus, somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, conquistamos o espírito de medo, a ansiedade, a inquietação, o coração perturbado e a depressão. Todos esses males são superados em nome de Jesus Cristo. O inimigo é derrotado pelo poderoso nome de Jesus. Senhor, somente você é nossa torre forte. Você é onipotente e onipresente. Não há nada que seja difícil demais para você. É por isso que coloco você sempre diante de mim. Mantenho meus olhos fixos em você, Senhor Jesus. Com você ao meu lado, eu não serei abalado, não serei movido. Com você comigo, não serei sobrecarregado pelas preocupações do mundo. Senhor, como meu bom pastor, não me faltará nada. Não estarei em falta, não serei perdido ou abandonado, porque você é o bom pastor. Meu futuro está em suas mãos, Senhor, e minha vida também. Declaro que com certeza sua bondade e sua misericórdia, seu amor infalível, nos seguirão todos os dias de nossas vidas. Pai, abençoamos seu nome santo e agradecemos por ouvir esta oração. É em nome poderoso de Jesus que oramos. Amém. Eu amo a descrição de que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva, o que significa que hoje em dia a palavra de Deus possui o mesmo poder que tinha há 200 anos. Se você olhar em toda a Bíblia, é constante a afirmação de que Deus é vivo.
o que nos revela que servimos a um Deus presente e ativo. Enquanto alguns colocam sua fé em ídolos sem vida, nós, como crentes em Jesus Cristo, acreditamos em um Deus vivo, um Deus que está vivo, que é todo-poderoso e todo-suficiente. Um Deus fiel, misericordioso e bondoso, capaz de realizar o impossível. Ele pode ultrapassar limitações humanas e operar além das fronteiras da nossa compreensão. A Escritura nos diz, em Salmos 116:5, que o Senhor é benigno e justo, o nosso Deus é cheio de compaixão. Em Salmos 84:11 está escrito: pois o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede graça e glória, nenhum bem lhe será negado àqueles que andam em retidão. E em 1 João 1:5, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Queridos irmãos e irmãs, quero afirmar que Deus ainda está derrotando gigantes. Deus ainda é poderoso e capaz. Ele continua vencendo todas as batalhas e esmagando todas as forças malignas que se opõem aos seus filhos. Deus ainda está curando os quebrantados de coração e aqueles que estão fisicamente doentes. Deus ainda está restaurando as mentes perturbadas. Amigo querido, saiba que Deus está atento a você. Ele está ordenando seus passos, guiando-o e cercando-o. Deus está vigiando sua casa, sua família, seus filhos, e isso é motivo suficiente para estarmos alegres e fortes na fé. Servimos a um Deus vivo, então, qualquer que seja o desafio que você enfrente, lembre-se de que, conforme Salmos 18:1-3, amo-te, Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio, o meu escudo e o poder da minha salvação, o meu baluarte. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e fui salvo dos meus inimigos. Você não ficará desapontado ao colocar sua confiança no Deus vivo. Você pode procurar coaches de autoajuda, mas é na palavra e no poder de Deus que encontramos verdadeira esperança e força. Você pode procurar palestrantes motivacionais e consultores de autoajuda, mas eles não têm o poder de transformar sua vida de maneira profunda. Você pode frequentar terapias ou contratar um psicólogo, mas mesmo assim não encontrará a transformação genuína do coração. Contudo, um toque de Jesus Cristo, um encontro verdadeiro com Ele, é capaz de fazer uma transformação radical em sua vida. Ele tem o poder de mudar completamente o seu coração e a sua mente. Então, querido amigo, encorajo você a se alegrar, pois nosso Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Quando você está em Jesus Cristo, você está verdadeiramente vivo. Você está vivendo e respirando de maneira plena. No entanto, quando você está em pecado, está separado de Deus. Embora seu corpo físico possa estar vivo, seu ser espiritual está morto. É por isso que Paulo escreve em Filipenses 1:21, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Muitas vezes, os crentes não compreendem isso. Muitos não sabem que se você está em pecado, está espiritualmente morto. No entanto, é importante entender que o diabo e seus demônios não se preocupam se você sabe como eles operam. As forças das trevas não se importam se você conhece seus planos e estratégias. O que realmente importa para eles é o caminho que você está seguindo, a direção que você está tomando e o que você faz nos momentos privados, pois isso é o que conta. Existem forças das trevas atuando no mundo, como nos lembra o apóstolo Paulo em Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, é fundamental orar por entendimento, porque o reino das trevas é exatamente o que o nome sugere, um reino cheio de escuridão. Em 1 João 4:1 está escrito:
Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Este é um chamado para discernimento. Com a orientação do Espírito Santo, podemos distinguir quem está realmente falando a partir da palavra de Deus e quem está misturando doutrina com engano. Eu creio, irmãos e irmãs, que precisamos da orientação do Espírito Santo para nos mostrar e tocar nossos corações. Minha oração é que o Espírito Santo abra meus olhos para cada fortaleza oculta na minha vida e na minha família, e que Ele ilumine cada canto onde o inimigo possa estar se escondendo para nos derrubar. Deus nos concede, através do Espírito Santo, a capacidade de discernir entre diversos espíritos e forças no mundo. No coração do discernimento espiritual está a guerra espiritual, pois, como a palavra de Deus nos ensina, nossa luta não é contra carne e sangue. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com o qual nos amou, mesmo quando estávamos mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, fomos salvos e com Ele fomos levantados e assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando você está vivo em Cristo, você vê Jesus Cristo como Ele realmente é, a luz do mundo, a verdade. Em Cristo, você entende que o diabo pode até formar armas, mas elas não prosperarão contra você. O diabo pode fazer planos e armar ciladas, mas nenhum de seus planos ou artimanhas terá sucesso. Quando você está vivo em Cristo, não importa o que o reino das trevas faça, pois em Jesus já temos a vitória assegurada. Em 1886, o pregador batista Charles Spurgeon proferiu uma mensagem no Tabernáculo Metropolitano em Londres, intitulada Uma Verdade Instrutiva. Um dos pontos principais de seu sermão foi a necessidade de evitar qualquer sensação de segurança em relação às coisas presentes. Ele resumiu esse ponto com uma frase marcante: segure tudo o que é terreno com uma mão frouxa, mas agarre as coisas eternas com uma firmeza de morte. Spurgeon estava convicto, mesmo naquela época, de que as pessoas estavam agarrando os bens do mundo com muita força. Ele falava sobre as posses preciosas que as pessoas ostentam para que todos vejam, mas assegurava aos ouvintes que, assim como essas coisas podem ser encontradas, também podem ser facilmente perdidas. O apóstolo Paulo expressou essa ideia em 1 Timóteo 6:7, afirmando: nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Independentemente de quão firmemente ou levemente seguramos as coisas da terra, é inquestionável que não podemos levar nada conosco quando partimos deste mundo. A Bíblia ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males, e ainda assim nos esforçamos cada vez mais para construir nossos portfólios financeiros. O livro de Provérbios nos adverte a não trabalhar excessivamente para ficar rico, e em Provérbios 23:5, o autor faz a seguinte pergunta: quando você põe os olhos na riqueza, ela já não está mais lá, porque certamente faz para si asas como a águia que voa para o céu. Embora a maioria das pessoas saiba que o dinheiro não é a resposta definitiva para muitos problemas da vida, tendemos a nos apegar a ele mais do que deveríamos e acreditamos que ele pode, de alguma forma, resolver os momentos mais problemáticos da vida. Precisamos afrouxar nosso aperto sobre tudo o que é terreno, pois tudo isso é passageiro. Devemos soltar nosso apego às posses valiosas, ao amor ao dinheiro e até mesmo às pessoas que amamos. Ao mesmo tempo, precisamos apertar nosso aperto sobre as coisas eternas. Devemos nos apegar mais à leitura da palavra de Deus, à oração, ao amor por Deus e a Jesus Cristo, segurando-o com uma firmeza que parece de vida ou morte, porque nossas vidas eternas realmente dependem disso, e Ele vale mais do que tudo. Coloque Deus em primeiro lugar e você não sentirá falta de nada. Deixe que Ele reorganize suas prioridades e sua presença rearranjará sua vida.
Dê a Deus o trono do seu coração, e Ele mudará seus desejos, permitindo que você encontre verdadeira satisfação nele. Reserve um momento para refletir sobre o que realmente é importante no grande esquema das coisas. Tudo o que existe na Terra é temporário e efêmero. Nada disso durará, mas o reino de Deus nunca terá fim. Por isso, precisamos construir nossa fé na fundação firme que é Jesus Cristo. Ele é a única pessoa em quem devemos focar, independentemente do que os outros estejam fazendo. Mantenha Deus em primeiro lugar. Não importa a estação da vida em que você se encontra, pois os tesouros da terra estão passando, e todas as nossas buscas terrenas eventualmente nos levarão ao fracasso. Então, acumule seu tesouro no céu, onde nada pode ser destruído, e busque primeiro o reino de Deus. Agora vamos orar. Senhor Jesus, grande é a tua fidelidade. Senhor, tu és grandioso e poderoso. Tenha misericórdia de nós. Senhor Jesus, enquanto buscamos melhorar através da força do Espírito Santo, ajude-nos a sermos melhores discípulos, a perdoar mais, a amar mais e a dar mais aos outros. A tua palavra diz em João 15:26, mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse testificará de mim. Oro para que o Espírito Santo nos ajude a melhorar, a crescer em nossa vida de oração, a ter mais urgência em passar tempo a sós contigo. Espírito Santo, ajude-nos a fazer melhor no que diz respeito à meditação na palavra de Deus, dia e noite. Ajude-nos a crescer em obediência à tua palavra, que nos instrui em Tito 3:1-2. Lembra-lhes que se sujeitem aos magistrados e às autoridades, que sejam obedientes, prontos para toda boa obra, que não falem mal de ninguém, que não sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Senhor, conceda-nos corações dispostos e prontos para fazer o bem sempre. Dê-nos corações que amam com o amor de Cristo, corações que rejeitam a calúnia e o abuso, mas que são gentis, humildes e pacíficos, demonstrando amor aos outros. Desejamos crescer na fé, na compreensão e na sabedoria. Ajude-nos a crescer em todas essas áreas, Senhor, através do poder do Espírito Santo. Confiamos e acreditamos que a transformação pode e ocorrerá em nossas vidas. Onde somos fracos, pela força que Tu nos dás, seremos fortalecidos e venceremos. Coloco minha fé no que diz a Tua palavra em 2 Coríntios 12:9-10. Mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Agradeço, Senhor, por Tua graça ser realmente suficiente para mim. Tua bondade e misericórdia são mais do que suficientes para mim. Tua graça e misericórdia estão sempre disponíveis para mim, independentemente da situação. Sou verdadeiramente grato, Rei Jesus, por Tua potência ser aperfeiçoada em minha fraqueza, para que assim Tu recebas toda a glória e honra. A Tua palavra diz, em 1 Crônicas 16:34, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Tua palavra nos ensina que louvaremos o nome de Deus com um cântico e o magnificaremos com ações de graças. Sou muito grato pelo Teu amor, Rei Jesus, pois mesmo sabendo de todas as minhas falhas e erros, Tu morreste em meu lugar, abrindo o caminho para a vida eterna para mim. Agradeço-Te por ouvir esta oração. Seja magnificado, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Em algum momento ou outro, todos nós teremos que enfrentar
ou lidar com algum tipo de oposição. Todos teremos que enfrentar inimigos, pessoas que estão contra nós, pessoas que se opõem a nós, pessoas que não gostam de nós. Talvez você seja alguém com uma personalidade doce, ou uma pessoa reservada e tranquila, ou até mesmo alguém muito amigável e cordial. No entanto, independentemente da sua natureza, você encontrará resistência, e é em momentos como esses que precisamos buscar a força e a orientação divina para superar as dificuldades. Em 1886, o pregador batista Charles Spurgeon fez uma poderosa mensagem no Tabernáculo Metropolitano em Londres, abordando a importância de não se apegar demasiado às coisas temporais. Ele enfatizou que devemos manter tudo o que é terreno com mãos soltas, mas segurar as coisas eternas com uma firmeza quase implacável. Spurgeon estava convencido de que, mesmo naquela época, as pessoas estavam agarrando as coisas do mundo com uma intensidade excessiva. Ele comentou sobre as posses valiosas que as pessoas ostentavam para todos verem, mas advertiu que tais coisas, assim como podem ser encontradas, podem igualmente ser perdidas. O apóstolo Paulo expressou essa ideia de forma clara em 1 Timóteo 6:7. Nada trouxemos para este mundo, e certamente nada poderemos levar dele. Independentemente de como nos apegamos às coisas terrenas, nada podemos levar conosco quando partimos deste mundo. A Bíblia nos ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E, no entanto, muitos de nós buscamos constantemente maneiras de aumentar nossos portfólios financeiros. O livro de Provérbios nos adverte para não trabalhar excessivamente em busca de riquezas e questiona em Provérbios 23:5. Quando puseres teus olhos na riqueza, ela certamente desaparecerá, pois faz-se asas como a águia que voa para o céu. Embora a maioria das pessoas saiba que o dinheiro não é a resposta definitiva para muitos dos problemas da vida, tendemos a nos apegar a ele mais do que deveríamos, acreditando que ele pode, de alguma forma, resolver nossos momentos mais difíceis. Precisamos soltar o aperto sobre tudo que é terreno, pois é tudo passageiro. Devemos soltar o apego às nossas posses valiosas, ao amor ao dinheiro e até mesmo às pessoas que amamos, para nos agarrarmos mais firmemente às coisas eternas. Precisamos nos apegar com firmeza à leitura da Palavra de Deus, à oração, ao amor por Deus e a Jesus Cristo, como se nossas vidas dependessem disso, porque, de fato, nossas vidas eternas dependem disso. Ele é digno de nossa busca acima de tudo. Coloque Deus em primeiro lugar e você não sentirá falta de nada. Permita que Ele reorganize suas prioridades e verá sua vida ser transformada. Dê a Deus o trono do seu coração e Ele mudará seus desejos, permitindo que você encontre verdadeira satisfação nele. Reserve um momento para refletir sobre o que é realmente importante no grande esquema das coisas. Tudo neste mundo é temporário e passageiro, nada dura para sempre, mas o reino de Deus nunca terá fim. Por isso, precisamos construir nossa fé sobre a rocha firme que é Jesus Cristo. Ele é o único em quem devemos focar, independentemente do que os outros estejam fazendo. Mantenha Deus em primeiro lugar, não importa a estação da sua vida, pois os tesouros desta terra estão se desfazendo. Todos os nossos esforços terrenais acabarão em frustração. Portanto, acumule seu tesouro no céu, onde nada pode ser destruído. Busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Em algum momento, todos nós teremos que enfrentar algum tipo de oposição ou lidar com inimigos. Aquelas pessoas que são contra nós, que nos opõem ou que simplesmente não gostam de nós. Você pode ter uma personalidade amável, ser reservado e tranquilo, ou até mesmo ser muito amigável e cordial.
No entanto, é possível que, sem culpa sua, apareçam inimigos inesperados. Pense nisso. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ao andar por esta terra, ao ensinar, amar e curar as pessoas, teve seus inimigos. Mesmo sendo plenamente humano e sem pecado, ele enfrentou aqueles que o odiavam e conspiravam contra ele. Assim, é natural esperarmos enfrentar inimigos ao longo de nossas vidas. A questão que deixo para você hoje é: como você reagirá quando seus inimigos se levantarem contra você? Como você reagirá quando estiver cercado por oposição? Podemos encontrar encorajamento nas palavras da Bíblia em Salmos 27, que nos asseguram: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem me recearei? Quando os malfeitores vierem contra mim para devorar a minha carne, meus adversários e inimigos é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se levante guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão. No esconderijo do seu tabernáculo, me esconderá e sobre uma rocha me colocará. Agora será exaltada a minha cabeça sobre os meus inimigos que estão ao meu redor. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e entoarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem piedade de mim e responde-me. O meu coração diz de ti: buscai a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não repulses com ira o teu servo. Tu tens sido o meu socorro. Não me desampares nem me deixes, ó Deus da minha salvação. Pois quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, e guia-me por uma vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantam contra mim falsas testemunhas, e os que respiram crueldade. Eu estou certo de que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, Tu és um guerreiro poderoso e forte na batalha. Tu és nosso grande defensor. Quando nossos inimigos nos cercam, eles tropeçarão e cairão, pois estamos protegidos pelo sangue de Jesus Cristo. Tua palavra em Lucas 6, 27 e 30 nos orienta a amar nossos inimigos e a fazer o bem aos que nos odeiam. Ajuda-nos a ter o coração cheio do amor de Cristo para abençoar os que nos amaldiçoam e orar pelos que nos usam de forma maldosa. Que possamos ser pessoas que refletem a Tua bondade, humildade e paz, demonstrando amor verdadeiro aos outros. Através do poder do Espírito Santo, ajuda-nos a crescer em fé, entendimento e sabedoria, confiando que a transformação em nossas vidas é possível e ocorrerá. Agradecemos porque Tua graça é realmente suficiente para nós e estamos verdadeiramente gratos pelo Teu amor e misericórdia. Mesmo conhecendo nossas falhas, Tu morreste em nosso lugar, abrindo o caminho para a vida eterna. Obrigado por ouvir nossa oração. Que Teu poder seja aperfeiçoado em nossas fraquezas, para que Tua glória e honra sejam manifestadas. Em nome de Jesus, oramos. Amém. O amor e o domínio próprio são essenciais para nos tornarmos mais semelhantes a Ti, Senhor Jesus. Tu és o exemplo perfeito de inocência e pureza, e apesar de não conhecer pecado algum, foste sacrificado devido ao Teu imenso amor por nós. Foste ferido pelas nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades, tudo por causa do Teu amor incondicional. Pela força do Espírito Santo, eu peço, Senhor, que me capacites a amar o meu próximo, seja ele alguém que goste de mim ou não. Ajuda-me a demonstrar amor
independentemente de quem seja um amigo ou um inimigo. Em Salmos 35, no 1 do 3, encontramos um clamor de socorro. Defende, Senhor, minha causa contra os que contendem comigo e o combate contra os que pelejam contra mim. Empunha o escudo e a couraça e levanta-te em meu socorro. Tira a lança e fecha o caminho dos que me perseguem. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Senhor Jesus, tu és a nossa salvação, o Deus que tem milhões de anjos à sua disposição. Tu és todo-poderoso e nunca perdeste uma batalha. Pai, ajuda-nos a deixar de lado a necessidade de lutar as nossas próprias batalhas e confiar que tu lutarás por nós. Em vez de desperdiçar nosso tempo e energia brigando com as pessoas, dá-nos corações que prefiram passar tempo em oração, corações que desejam se dedicar à tua palavra. Juntamente com todos que estão ouvindo, declaramos que Jesus Cristo é a nossa luz e salvação. Jesus Cristo é a fortaleza da nossa vida, nossa segurança que nos protege do perigo. Por isso, Senhor, por quem tu és, o Rei Jesus, não temerei. Nenhum mal consumirá a mim ou a minha família, porque tu és o Senhor, a minha confiança está em ti. Louvo-te e glorifico o teu santo nome. Pai, agradeço por ouvir esta oração. Em nome de Jesus, oro. Amém. Pai Celestial, ajuda-nos a guardar nossos corações, a preenchê-los com a tua palavra e a estar vigilantes contra toda a força do mal e toda mentira astuta dos homens. Ensina-nos a viver no mundo, mas não a amá-lo. Fortalece-nos para sermos uma influência forte e piedosa neste mundo, em vez de sermos influenciados por ele. Ajuda-nos a ser o sal da terra e a luz que brilha para a tua glória. A tua palavra nos instrui em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Senhor, peço que eu não seja como uma esponja que absorve toda a imundície deste mundo. Em vez disso, que eu seja como um espelho que reflete a tua bondade para todos verem. Que eu seja um espelho que reflete o teu amor. Assim como Davi escreveu nos Salmos, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Sei que um coração assim é mais agradável a ti do que sacrifícios ou boas obras. Tu desejas um coração quebrantado pelo pecado e que humildemente busca o teu perdão. Salmos 119:9 diz: Como poderá o jovem manter puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Senhor, concede-me graça para manter meu caminho puro aos teus olhos. Quando pensamentos impuros surgirem e desejos pecaminosos começarem a se infiltrar, dá-me força, Rei Jesus, para resistir ao diabo e perdoa-me por vezes em que permito que coisas entrem no meu coração e atrapalhem minha caminhada contigo. Sei que essas coisas só destruirão meu corpo, espírito e emoções se eu continuar a me apegar a elas. Dá-me a consciência para reconhecer essas coisas e a força para me livrar delas. Pai, seu guardião do meu coração, não permitas que entre nada, exceto o que é piedoso, puro e agradável aos teus olhos. A tua palavra em Tiago 4:8 diz: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e purificai os corações, vós, de ânimo dobre. Ajuda-me a ser espiritualmente sensível, capaz de detectar qualquer coisa que tente se infiltrar. Prepara-me para repreender quaisquer desejos e influências malignas que ameacem invadir. Sei que do meu coração fluem as fontes da vida, então ajuda-me a guardá-lo com minha vida, motivando-me a abrir a tua palavra e absorver a verdade que dá vida. Que eu esteja tão cheio do teu Espírito que não possa mais suportar estar na presença de qualquer coisa contrária à tua vontade. Pai, agradeço pela tua misericórdia e pelo novo começo que me dás.
Sei que constantemente falho em alcançar a glória de Deus, mas também sei que nenhum coração está tão danificado ou quebrado. Nenhum coração está tão manchado pelo pecado que não possa ser limpo pelo sangue do Cordeiro. Toda a glória seja dada a Cristo para sempre e sempre. Em nome de Jesus. Amém.